E aí, pessoal, beleza? Vamos dar sequência com nossas aulas de ecologia. Lembrando que na nossa primeira aula de ecologia nós trabalhamos conceitos fundamentais, como por exemplo, a ideia de espécie, população, comunidade, a unidade de estudo em ecologia, que é o ecossistema, que vem da relação entre fatores bióticos, onde há transferência de matéria e energia. Vimos que a matéria ela passará por caminhos cíclicos, já a energia obedecerá a um caminho unidirecional. Vimos também as relações tróficas, expressas por meio das cadeias alimentares, que são sequências lineares estabelecidas entre organismos, onde há transferência de matéria e energia. Vimos as teias ou redes alimentares, as pirâmides ecológicas como maneiras gráficas de representar essas relações. E ainda entramos na ideia de relações ecológicas, relações harmônicas, desarmônicas, intraespecíficas e interespecíficas. Beleza? Então, depois disso, vocês assistiram a aula de resolução de questões, que é uma aula importantíssima, onde tem questões ali que trazem pontos que provavelmente você encontrará em provas aí que vocês farão pelo Brasil. Gente, na aula de hoje nós vamos continuar com outras formas de relações ecológicas, que são as sucessões ecológicas. Uma sucessão ecológica, vamos pontuando isso aqui. Uma sucessão ecológica, ela vem de mudanças gradativas na composição de um ambiente em termos de organismos vivos, em termos de fatores ambientais, devido à presença de organismos que vai se substituindo, vai ocorrendo naturalmente uma substituição ao longo do tempo, isso vai alterando o ambiente. Então são alterações ambientais gradativas que ocorrem ao longo do tempo, numa determinada área. Se, por exemplo, uma certa área nunca apresentou formas de vida, uma área estéril, como um local que surgiu a partir de uma erupção vulcânica, uma ilha oceânica. Esses pontos, como as erupções vulcânicas que formam aquela rocha que nunca foi habitada, tá? A ilha oceânica que apareceu a partir de um evento geológico, aquela ilha também nunca teve forma de vida. Você vai perceber que os organismos vão começar a se instalar naquela área que a princípio era estéril. O estabelecimento de organismos em uma área que era estéril caracteriza uma sucessão ecológica primária. Então, na sucessão ecológica primária vão chegar organismos num ambiente onde nunca houve vida, ambiente estéril. Já numa sucessão ecológica secundária, vamos observar o estabelecimento de organismos numa área onde já houve vida. Beleza? Então, gente, olha só. Imagina que uma floresta passou por um processo de devastação, já existia aquele bioma, aquela floresta, e ela foi devastada. Com a devastação, começa ali a aparecer gramíneas, depois com o tempo arbustos, árvores, e junto ao aparecimento desses organismos, aparecem também animais. E naquela área vai se estabelecendo assim uma cadeia alimentar. As cadeias vão surgindo, o intercruzamento de cadeias leva à formação de teias alimentares. Então, gente, de uma maneira simples, o que é uma sucessão ecológica? São sucessivas mudanças que ocorrem numa determinada área em termos de composição ambiental, seres vivos, populações, comunidades. Se essas mudanças ocorrem num ambiente onde nunca houve vida, ambiente estéril, eu tenho uma sucessão primária. No ambiente onde já houve vida, nós temos aí uma sucessão ecológica secundária. Vamos colocar aqui a ideia de uma sucessão ecológica primária, porque ela nos traz pontos bem interessantes. Vê bem. Imagina que ocorreu a formação, como eu havia dito anteriormente, de uma ilha oceânica. Então nós vamos ter a rocha nua.
Nessa rocha nua, imagine que aves sobrevoando a área, pisam naquele local, levam líquens, e esses líquens, até a água mesmo traz esses líquens. Esses líquens, lembra o que é um líquen? Um líquen é uma associação, é uma relação ecológica. É uma relação ecológica que surge da associação entre fungos e algas. Então, nessa rocha nua, vão chegar os líquens. Na composição de um líquen, eu tenho fungos e algas, ou fungos e cianobactérias, tanto faz. Eu tenho que ter o organismo heterótrofo e o organismo autotrófico, ou autótrofo, que pode ser uma alga ou uma cianobactéria. Os fungos vão liberar enzimas sobre a rocha. As enzimas vão soltar os minerais. Então nós teremos aí na rocha, os minerais vão se soltando e nessas rachaduras que vão surgindo na rocha, resultante da ação das enzimas, a gente vai observar que a água vai acumulando. Então eu teria água, mais minerais. As enzimas produzidas pelos fungos mobilizaram água e minerais. Água e minerais são passados para as algas. As algas com água, gás carbônico, realizam fotossíntese e produzem glicose. Naturalmente, parte da glicose vai ser utilizada pelas próprias algas. A outra parte passa para os fungos. Então, percebe aqui que eu tenho uma ajuda mútua. Essa ajuda mútua de alto grau de dependência caracteriza o mutualismo, que é uma relação ecológica representada, entre outros exemplares, pelos fungos, pelos líquens. Beleza? Fungo é um participante do líquen. Então, gente, esse primeiro grupo de organismos que chegou nessa área representa a comunidade pioneira. É uma comunidade porque aqui observe que nós temos organismos de duas espécies diferentes. Então temos a comunidade pioneira. A primeira comunidade que chega na área dentro de uma sucessão ecológica é chamada de ecese. Ecese é a comunidade pioneira. Depois dos líquens vão chegar uma série de organismos. Aves podem trazer musgos, esporos de musgos. Outras aves podem trazer para essa mesma área esporos de pteridófitas. Outras aves podem trazer sementes de angiospermas. E essa diversidade de espécies ela vai aumentando ao longo do tempo. Vai sofrendo aí, inicialmente a biodiversidade era baixa, ela foi aumentando. Ocorre um alto nível de variação da composição, presta muita atenção para isso. Aqui vai variando a composição. Entram espécies, saem espécies, ficam espécies, então a composição é variável. Quando chega no último estágio, a biodiversidade é alta, mas a composição não varia mais. Ou seja, não vai ficar entrando ou saindo quando chega no último estágio. O último estágio, onde nós teríamos uma maior diversidade animal.
Olha só, aves, plantas como musgos, pteridófitas, angiospermas, insetos. Então imagine que nesse último ponto, nesse último estágio, nós teríamos o que nós vamos chamar de comunidade clímax. A primeira comunidade é a eicese. As comunidades intermediárias representam a série. Percebam que aqui eu tenho variação da composição. Entra, sai, entra e sai. Aqui não pode mais estar entrando e saindo. Eu tenho uma alta biodiversidade e uma baixa variação. Se liga nisso. Ó. Ao longo das mudanças eu tenho mudanças, série, vai mudando. Eu tenho variação da composição. No final, o grau de relação das cadeias alimentares que formam as teias ou redes é tão alto que eu não posso mais estar tirando o organismo. Então, o que é que eu tenho no final? Uma elevada biodiversidade e uma baixíssima variação da composição de espécies. E essa última comunidade é a comunidade clímax. Então, biomas são comunidades clímax. E aí nós vamos perceber que existe uma série de biomas. Biomas aquáticos, que se dividem em bioma de água em biociclos de água doce, de água salgada, bioma terrestre, que são os que fazem parte do epinociclo, a gente vai pontuar isso aqui já já, mas basicamente nós temos biomas aquáticos e biomas terrestres. Vê bem, para fechar essa parte de sucessões ecológicas, dividimos as sucessões em primária e secundária. Primária. Estabelecimento de vida em uma área estéril, onde nunca houve vida. Nós vamos perceber rochas resultantes de erupções vulcânicas, formação de ilhas oceânicas. Você vai observar em dunas também ocorrem dunas, fica de olho nisso. Em dunas nós temos sucessões ecológicas primárias. E na secundária é o estabelecimento de vida em uma área onde houve vida. Desmatar uma floresta e a vida aí se repondo naquela área representa uma sucessão ecológica secundária. Os estágios de uma sucessão ecológica partem da comunidade pioneira, são os primeiros que chegam. Nós temos aqui um exemplo de uma rocha nua, com os líquens. Os organismos que vão variando a composição ao longo do tempo formam a série. E no final nós temos o clímax, que é o estabelecimento de uma alta relação de dependência entre as cadeias alimentares, onde eu não posso mais estar variando a composição, porém eu tenho um grande número de espécies que representam uma alta biodiversidade. Beleza? Tranquilo? Fácil? Então, vê só. Na sequência, a gente passa aqui de sucessões ecológicas, avançando nossa aula para os biomas. E a gente vai ver aqui biomas, biociclos, começando, na verdade, com os biociclos. Beleza? Vamos pontuar isso aqui.
Vê bem, gente. Nós vamos observar a biosfera representa o local onde todos os biomas estão presentes. Biosfera, esfera viva. Então nós vamos encontrar todos os biomas aí. Para o ciclo onde há vida na água, nós vamos dividir o ciclo de vida nas águas em talassociclo e liminociclo. Então nós temos aqui o ciclo de água salgada. Então tudo que estiver relacionado a lagos de água salgada, mares, oceanos, irão fazer parte do talassociclo. Nós vamos observar, por exemplo, no oceano, que teremos uma divisão entre duas áreas, basicamente. Aquelas questões sobre a formação do relevo aquático, as divisões, vocês veem bem na geografia, eu vou trazer mais um enfoque biológico, certo? Então a gente vai perceber que a distribuição de vida no ambiente oceânico, ela está relacionada à área onde há luz. Então, até 200 metros do ambiente marinho, nós temos uma zona fótica, vê só. Se eu tenho aí uma zona fótica até 200 metros, significa que eu tenho luz até 200 metros. A luz é captada por organismos autotróficos, que podem representar aí, que na verdade representam a base das cadeias alimentares, são os produtores. E a zona afótica veja, naturalmente, até 200 metros de profundidade, beleza? 200 metros de profundidade, nós temos a zona fótica, até onde há luminosidade. Depois dos 200 metros, a gente passa a ter uma zona afótica, onde não há luminosidade. Então, dividimos os biociclos, ou seja, os ciclos onde há vida, em talassociclo, que é o ciclo de água salgada, talassos, mar. Liminociclo, limino é água doce. Então, no liminociclo, o que é que nós vamos encontrar? No liminociclo, nós vamos encontrar duas províncias, que são chamadas de províncias lêntica e lótica. Província lêntica é toda a água que está livre da força de correnteza. É aquela água de um rio, que não haja correnteza. Uma poça d'água, até a água do filtro de casa é uma água que faz parte da província lêntica. Se há correnteza, se há força da correnteza, nós estamos falando em província lótica. Lêntica, lento, sem movimento. Lótica, que há movimento. Como cachoeiras, correntezas, entram nessa classificação. Já para o epinociclo, no epinociclo, nós vamos observar sobre o solo, são os biomas terrestres. Os biomas terrestres, olha só, nós vamos fazer uma análise aqui, na aula de hoje, dos principais biomas do mundo, assim como vocês também analisam em geografia. Porém, aqui a gente vai tentar fazer umas relações do ponto de vista biológico. A gente vai perceber muito a relação entre os organismos, o clima, a distribuição geográfica, né? Isso é muito visto em biogeografia, mas a gente vai pegar os principais biomas do mundo, são eles, fazendo uma análise do extremo norte em direção ao sul, do extremo norte em direção ao sul, nós vamos observar tundra, taiga, floresta temperada, florestas ombrófilas, campos, desertos,
que representam aí os principais biomas do mundo. E, naturalmente, alguns desses biomas nós também vamos encontrar aqui no Brasil. Então, nessa aula de hoje, nós vamos evidenciar essencialmente os principais biomas do mundo. Então, relembrando, para a gente fechar isso aqui, nós temos os biociclos, o ciclo de água salgada, que é o talassociclo, o ciclo de água doce, que é o liminociclo, e o epinociclo, que representa os biomas terrestres. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Gente, primeiro bioma que a gente vai analisar aí, a tundra. A tundra é um bioma que eu costumo dizer de uma maneira bem simples, que a tundra é o bioma dos extremos. A tundra está localizada no extremo norte, o clima extremamente frio, o solo boa parte do ano congelado, temperaturas aí em torno de menos 10 graus Celsius. E aí, gente, eu pergunto a você de uma maneira muito lógica, um raciocínio bem direto. Que tipo de animal é capaz de suportar um ambiente com temperaturas tão baixas? Você não encontrará aí anfíbios, répteis, você encontrará, e é muito importante esses conceitos de zoologia, animais que são homeotérmicos. Eu peço a você que fique muito tranquilo com essas colocações, que a gente vai observar tudo isso ao final da aula em slides, beleza? Eu fiz um resumo bem bacana, tá lá, vai estar lá no material em PDF no final, tem a nossa apostila também com tudo isso, tá? Mas esse resumo em PDF vai estar bem resumido, beleza? Fica de olho. Então nós temos a tundra, localização extremo norte, clima extremamente frio, vegetação formada basicamente por musgos e líquens. Líquen é vegetação? Ele é colocado aí junto à vegetação por ter organismos autotróficos. Na verdade, um líquen, o que é que ele é? Ele é uma relação ecológica. Então temos tundra, localização extremo norte, clima extremamente frio, vegetação, musgos e líquens. Musgos são briófitas, são plantas de pequeno porte que conseguem se adequar a essas condições. E a fauna? A fauna basicamente é formada por animais homeotérmicos. Quem são animais homeotérmicos? Mamíferos e aves. Então vamos pontuando isso aqui, ó. Então, gente, fica de olho também num ponto. Quando eu falo assim, animais homeotérmicos, como eu havia dito, mamíferos e aves, a gente vai ver uma coisa interessante. Muitas aves migratórias, porque quando está muito frio na tundra, as aves irão sair dessa área em busca de alimento. E no verão, que é muito curto, elas irão voltar onde a disponibilidade de alimento ela se mostra um pouco maior. Beleza? Então imagina o seguinte, que nós estamos no extremo norte, em direção ao sul, passamos a tundra, vamos para o próximo bioma, que é a taiga. Olha só. É muito comum ouvir falar na taiga em floresta de coníferas. Coníferas vem do fato dessas plantas, lembra da nossa aula de botânica, de gimnospermas? Temos aí pinheiros, sequoias, ciprestes. Lembrem que essas plantas,
elas apresentam flores primitivas, chamadas de cones ou estróbilos. Quem tem cone é uma conífera. Então essa nomenclatura conífera, ela advém do fato das flores primitivas, que são chamadas de cones, estarem presentes nesse grupo. Então quem tem cone é uma conífera, beleza? Então nós vamos seguir basicamente os mesmos parâmetros. Localização ao sul da tundra. Clima frio, ainda é frio. Você vai encontrar na Rússia, nos Estados Unidos, esse tipo de vegetação. Então, clima frio, tá? Fauna, ainda com animais homeotérmicos. Só que a biodiversidade ela vai aumentando um pouquinho a partir do momento que a gente vai se direcionando para o sul. E a vegetação? Acabei de colocar para vocês. A gente vai encontrar coníferas, mas vamos encontrar também uma vegetação rasteira. Musgos, gramíneas. E aí, gente, vai ter um momento em que a tundra ela vai encontrar a taiga. Estávamos na tundra, entramos em contato com a taiga. Temos uma área de transição entre dois biomas. E vocês vão lembrar do conceito da nossa aula anterior. Então vai chegar um momento que eu vou ter toda a biodiversidade que é baixa da tundra com a biodiversidade da taiga. Isso aumenta a biodiversidade nessa área de interseção, que recebe o nome de ecótono. Beleza? Então, vamos seguindo esse raciocínio. Olha só. Localização ao sul da tundra. Clima frio. Fauna, animais homeotérmicos, com a biodiversidade aumentando um pouquinho. Aí, por exemplo, além dos animais homeotérmicos, já vão aparecer insetos. Aqui eu também tenho insetos, só que numa diversidade bem baixinha, tá? Olha lá, ênfase na vegetação. Musgos, gramíneas e coníferas, que são os pinheiros, ciprestes, sequoias, exemplos aí de gimnospermas, beleza? Então vê só. Seguindo tundra, taiga, vamos até a floresta temperada. Para a floresta temperada, nós vamos seguir os mesmos parâmetros também. Mas vamos imaginar, eu estava na tundra, no extremo norte, eu estou me direcionando ao sul, eu passo pela taiga. Pensem comigo, a princípio eu estou fazendo uma análise lógica, daqui a pouquinho a gente vai ver nas imagens tudo isso pontuado com alguns detalhes. Mas eu quero que a princípio você entenda de uma maneira bem inteligente isso aí, beleza? Você possa começar a analisar o bioma de uma maneira mais prática. Certo? Então, ó, passei a tundra, passei a taiga, agora eu vou para a floresta temperada. Gente, floresta temperada é aquele bioma belíssimo que você vai observar que aparece aí as 4 estações bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. E sim, é no outono, é justamente no outono que a gente observa que as plantas caducifólias, elas perdem suas folhas. Eles estão se preparando aí para um inverno rigoroso, que é típico desse bioma. Então vem a tundra, taiga, floresta temperada. A floresta temperada está localizada ao sul da taiga, seguindo os mesmos parâmetros.
Localização ao sul da taiga. Clima. O clima ele é resultante aí das 4 estações bem definidas. A fauna, e aí gente, nós vamos encontrar mamíferos, aves, animais homeotérmicos, aparecem anfíbios, répteis. E naturalmente insetos, ok? Vegetação, o que a gente vai encontrar na vegetação aí? A vegetação, gente, ela vai apresentar uma diversidade naturalmente maior do que a floresta de coníferas. Então nós temos aí bordos, faias, vegetação rasteira, bétulas ainda, ou seja, uma grande quantidade de plantas angiospermas, tá? Então desde uma vegetação rasteira, estratificada, até plantas de grande porte. E quando falarmos em angiospermas, lembre das plantas que apresentam folhas caducifólias. Beleza? E aí, gente? Tundra, taiga, floresta temperada. Nós temos aí nas florestas tropicais as florestas ombrófilas. Vamos a elas. E aí, gente? Florestas ombrófilas, florestas tropicais. Então, localização, região tropical. Região tropical. Localização, clima. Gente, nós temos, por exemplo, a floresta amazônica. Nós vamos observar que a floresta amazônica apresenta um clima, um excelente exemplo desse tipo de bioma. O clima dessa região, quente e úmido. É um calor elevado com grande umidade. E a gente vai observar que dentro desse bioma nós teremos um ciclo hidrológico muito intenso. Chove de maneira muito significativa. E nós vamos observar um solo que em si não é aquele solo rico, uma vez que os nutrientes estão concentrados no corpo das plantas. Como a gente tem muito calor e muita umidade, a taxa de decomposição é altíssima, porque há um grande número de micro-organismos. As folhas das árvores caem, logo elas entram em processo de decomposição. Como a decomposição é rápida, a planta absorve rapidamente esses nutrientes e, como eu havia dito anteriormente, muitos dos nutrientes estarão concentrados no corpo da planta. Então o solo em si não é um solo rico, ok? Característica típica das plantas desse local. Se pensarmos em vegetação, é uma vegetação estratificada, com uma grande diversidade de espécies, assim como animais. Então, para vegetais e animais, nós vamos encontrar o que chamamos de mega biodiversidade. Estamos aí num bioma, uma comunidade clímax. Olha aí o que eu falei lá nas sucessões ecológicas. Então, um bioma, gente, é uma comunidade clímax. Localização, região tropical. Clima quente e úmido. Fauna e vegetação. Podemos caracterizar pela mega biodiversidade.
E aí, gente, nós temos basicamente tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical e ainda temos mais 2 biomas para fazermos a abordagem, que são os campos e os desertos. Dentro dos campos nós temos aqui no Brasil a savana do Brasil, que é o Cerrado. E aí vamos dar uma olhadinha nesses próximos biomas. Lembra que você tem toda aquela possibilidade de parar a aula, fazer aquela anotação. Temos ainda todo esse material em slides, beleza? Então, vamos para os próximos biomas. Gente, nós temos aqui localização dos campos. A localização dos campos ela é bem variável no planeta. Nós vamos encontrar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Argentina, vamos encontrar aqui no Brasil. O exemplo que nós temos no Brasil especificamente, nós temos aqui na região centro-oeste o Cerrado, que é um bioma extremamente importante, gente. Eu vou dar ênfase aqui ao campo cerrado, por ser um bioma que sempre cai em prova. A gente vai fazer uma análise dos biomas ali, dos campos, nos slides, mas eu quero que você fique de olho, ênfase no Cerrado. O Cerrado aqui no Brasil, na região centro-oeste, nós vamos encontrar clima. Como é que é o clima do Cerrado? É aquele clima que ele é quente, seco e naturalmente depende da época do ano. Mas você vai sentir, por exemplo, aquele calor que não tem umidade. É uma região que chove, tem a época das chuvas, e quando chove, a água ela vai se acumular em lençóis freáticos. E quando você olha para as plantas típicas dessa região, você vai perceber plantas de baixo porte, de baixa estatura, com troncos tortuosos, com folhas que apresentam uma cutícula de cera bem desenvolvida, resultante desse clima seco. Tem água? Tem, mas a água está embaixo do solo. E aí, o que é que a planta faz? Ela desenvolve raízes profundas para buscar água lá nos lençóis freáticos. Então, mediante essas condições, nós temos plantas de baixa estatura, troncos tortuosos, folhas cobertas por cutícula de cera e raízes profundas. Por ter água e aparentemente esse clima seco, nós vamos dizer que há um pseudo-xeromorfismo. Onde é que nós vamos encontrar xerófitas? No Brasil, por exemplo, na Caatinga. Em biomas do mundo, nos desertos. Então nós vamos encontrar desertos que são desertos secos. E ali, de fato, nós vamos encontrar plantas xerófitas. Aqui no Brasil, nós vamos encontrar no nosso cerrado uma grande diversidade de plantas e de animais. Vamos encontrar mamíferos, vamos encontrar aves. Nas plantas, na vegetação, nós vamos encontrar uma diversidade interessante também de plantas, tá? E já traçando um paralelo com o deserto, nós temos aí o deserto, a localização do deserto fica em torno de 30 graus de latitude, norte ou sul. O clima seco, com uma elevada amplitude térmica. É aquele calor absurdo durante o dia, mas pelo fato do ar ser seco, não ter umidade alguma, à noite, haverá naturalmente uma queda de temperatura, porque o calor vai dissipar muito rapidamente, uma vez que não tem umidade no ar. Então nós vamos encontrar uma fauna formada por artrópodes como insetos, aracnídeos, alguns mamíferos como roedores e camelos. E a vegetação? Aí sim nós vamos encontrar plantas xerófitas, adaptadas ao clima seco. Beleza? Então vamos pontuando isso aqui.
Olha só, plantas de baixo porte, com raízes profundas, troncos tortuosos e folhas cobertas por cutícula de cera. Tipo do cerrado. Naturalmente, outros campos apresentarão outras variáveis. Localização do deserto, 30 graus de latitude. 30 graus de latitude. Clima seco com elevada amplitude, quente e seco com elevada amplitude térmica. Quente e seco durante o dia e frio durante a noite. A fauna formada por mamíferos como roedores, camelos e artrópodes como insetos e aracnídeos. Mamíferos, artrópodes, sem esquecer das serpentes, que são répteis. E a vegetação, efetivamente, xerófita. E lembrando que no campo, especificamente no cerrado, dada a sua importância para as provas, nós temos aí o pseudo-xeromorfismo. Então, gente, dessa maneira, a gente fecha essa primeira parte, onde nós temos aí, olha, as sucessões ecológicas, sucessão primária, sucessão secundária, as comunidades de uma sucessão ecológica, a pioneira, que é a ecese, as variações que representam a série, e o clímax, que é o auge do desenvolvimento, onde a biodiversidade é alta e a variação da composição de espécies é baixa. Vimos os biociclos, liminociclo, talassociclo e epinociclo. Liminociclo, água doce. Província lêntica, província lótica. Lêntica, água parada. Lótica, água em movimento. Nós vimos que no talassociclo vamos caracterizar o ambiente de acordo com a chegada de luz. Até 200 metros, nós temos até 200 metros de profundidade. Nós temos luz. Passou esse ponto, nós temos aí uma zona afótica. Até onde temos luz, zona fótica. Não temos luz, zona afótica. Eu trouxe para vocês um detalhe com relação aos organismos que vivem no ambiente aquático, divididos em 3 grupos: plâncton, nécton e bentos, que nós vamos observar isso nos slides, beleza? Vimos também o epinociclo, onde no epinociclo nós temos os principais biomas do mundo: tundra, taiga, floresta temperada, florestas ombrófilas, tropicais, campos e desertos. Então, gente, eu quero que você fique de olho na tela para avançarmos com os nossos slides e eu mostrar aí para vocês uma síntese de tudo isso que nós observamos. Fica muito de olho, é um assunto que tem uma grande relevância na prova do Enem, é um assunto que cai muito em provas. Então, gente, vamos lá, olho na tela. Sucessões ecológicas, olha só. Tipos de sucessões ecológicas. Primária, desenvolve-se em ambiente estéril, região hostil e desabitada. Passa por mudanças gradativas até que se chegue à comunidade estável, que é o clímax. Nós temos aí uma sucessão primária, rocha nua. A ecese, olha lá, a pioneira, você vê embaixo na imagem, os líquens ou líquenes e musgos. Ervas pequenas e arbustos, matagal com arbustos, pinheiros abertos, carvalhos. E aí, gente, nós percebemos aí que é o ponto onde chega a comunidade clímax, onde nós temos aí, foi variando ao longo do tempo, mas lá no clímax nós não teremos mais variações. Já para a sucessão secundária, nós vamos observar, por exemplo, uma área devastada, onde já existiu alguma forma de vida. Pode ser acelerada por fatores naturais, como mudanças geológicas e climáticas, ou pela ação do homem. Segue as mesmas fases da sucessão primária. Então temos aí, olha, uma sucessão onde eu tinha em A uma floresta, que passou em B por um desmatamento, e ela está se recuperando em C, D e E. Beleza? E as fases de uma sucessão ecológica, nós temos aí, ó, a ecese, série, clímax,
SESI, comunidade pioneira. SERI, comunidades intermediárias. E o clímax, comunidade mais complexa. Olha lá. Características do clímax: as populações não se alteram. Olha o que eu falei. Não varia mais a composição. Ela tem uma alta biodiversidade, mas você não vai ter variação mais. Os organismos que ali estão adaptados, ou seja, estão em equilíbrio. Últimas espécies a instalarem-se, onde os indivíduos são substituídos por outros da mesma espécie, mas não de outras espécies. De acordo com as formas de vida ou crescimento, são considerados indicadores de clima da região. Por isso, a gente viu aqui a relação, quando fizemos a análise dos biomas, com os organismos que estão presentes. Para cada ambiente físico, há um tipo de clímax, naturalmente. E aí temos os biomas, que acabamos de analisar. Biociclos e biomas. Olha aí, gente, os biociclos. Talassociclo. Águas salgadas. Oceanos, mares, baías, lagos e lagoas salgadas. Liminociclos. Águas doces. Rios, riachos, cachoeiras, cascatas, lagos, ou melhor, lagoas doces. E o epinociclo, terras, florestas, campos, desertos, tundra, taiga, enfim. No bioma aquático, a gente vai observar, ó, até onde a luz chega, nós temos uma zona fótica, até 200 metros de profundidade, onde eu vou encontrar aí a grande e evidente presença de organismos produtores. E logo abaixo nós temos, ó, a zona afótica. Na zona afótica, nós não temos luz, então os organismos, basicamente, eles irão estar na dependência daqueles organismos que estão presentes na zona fótica. E aí, gente, um ponto de extrema importância são os organismos que vivem nessas áreas. Nós temos aí, ó, em biomas aquáticos, claro, vê bem. O plâncton. Quem é o plâncton? A gente ouve muito falar no plâncton. São organismos que têm um deslocamento passivo pela água, sendo arrastado pelas correntes marinhas. Olha aí, estamos falando especificamente do talassociclo. Divide-se em fitoplâncton, que são os seres autotróficos algas, e o zooplâncton, que são heterótrofos, representado por protozoários, pequenos crustáceos, larvas de diversos animais, como moluscos e peixes, que são conduzidos pela força da correnteza, pela força da água. Já o nécton tem seres que nadam livremente pelos mares e oceanos, como polvos, tartarugas, peixes e mamíferos aquáticos, baleias, golfinhos. E o bentos? Gente, o bentos são os organismos que vivem fixos ao substrato ou dependem dele para sobreviver, representado por algas, corais, esponjas, estrelas do mar, peixes e outros. Aqueles que vivem lá embaixo, fixos ou dependem dele. Repare bem, uma estrela do mar, tem alguns peixes que vivem lá se arrastando no fundo do mar, então vivem no bentos. Não necessariamente o organismo deverá estar fixo. Ele pode ali simplesmente estar em contato direto. Beleza? Então, pensa nisso. Plâncton é o animal, ou melhor, não é o animal apenas. O plâncton são os organismos errantes. São aqueles organismos que são conduzidos pela força da correnteza. O nécton nadam livremente. Esses são os grandes cardumes, baleias, golfinhos, tartarugas. E o bentos são os que vivem em contato com o fundo do mar. Beleza? Ou fixos, ou dependendo diretamente dele para sobreviver. E aí nos biomas aquáticos nós temos aí o liminociclo, é o menor biociclo terrestre. As águas doces, correntes de rios, riachos, córregos, cachoeiras e cascatas formam o sistema lótico. O sistema lótico, olha aí, as águas doces, correntes de rios, riachos, córregos, cachoeiras e cascatas. Lótico tem movimento. Enquanto as águas doces paradas de lagos, lagoas, pântanos, brezes e até água armazenada no filtro da nossa casa fazem parte do sistema lêntico. Lento parado. Não esquece isso. Isso é extremamente importante, ok? E aí, gente, nós entramos agora no epinociclo, que são os biomas terrestres. Olha lá, a localização.
hemisfério norte da tundra. Nós estamos lá no extremo norte. Lembrem que eu falei que isso aí representa o bioma dos extremos. Estamos no extremo norte, na tundra, onde o clima é caracterizado por temperaturas inferiores a menos 10 graus Celsius. Gente, vamos fazer um link aí, ó. Se a temperatura aí é inferior a menos 10 graus Celsius, quem suporta? Animais homeotérmicos. E vamos descer para a fauna antes de analisarmos a vegetação? Então o que é que nós temos aí? Urso polar, renas, caribus, raposas azuis, lemingues, tudo aí, ó, mamíferos, né? Assim como as aves migratórias e insetos que também aparecem numa proporção não tão alta, não numa biodiversidade tão alta como você vai encontrar na floresta amazônica. E voltando para a vegetação típica da tundra, o que é que nós vamos encontrar? Pequeno porte como musgos, líquens e plantas herbáceas. Ficou ligado no asterisco ali dos líquens? O que é que eu falei? O líquen não é uma planta em si, não é um vegetal, mas ele entra aí na caracterização da vegetação, uma vez que ele é um organismo produtor. E lembrem, vamos encontrar muitos líquens no início de uma sucessão ecológica primária, fazendo parte da eicese. A tundra, nós temos aí uma imagem muito bonita, evidenciando aí que esse bioma ele é o bioma dos extremos. Olha o gelo. Imagine aí uma temperatura baixíssima, abaixo de 10 graus negativos. Passou a tundra, nós temos aí a taiga, gente. Olha aí a taiga. Localização. Faz limite com a tundra. Ou seja, ao sul da tundra. Eu quero que vocês lembrem que todas as vezes que nós temos a transição de um bioma para outro, nós temos aquela área de interseção, onde há encontro da vegetação, da fauna, e isso é chamado de ecótono, onde nós temos um aumento da biodiversidade. Beleza? Então nós temos aí, ó, faz limite com a tundra. O clima, frio e seco. É aquela seca fisiológica, de transição entre temperaturas polares e temperadas. Sabemos que a partir do momento que a gente sai da tundra, entramos na taiga, saindo da taiga, nos direcionando ao sul, nós vamos encontrar as florestas temperadas. Então, para a vegetação, nós temos aí, olha, as coníferas. Coníferas que têm cones, repito, esse conceito dentro de biologia é extremamente importante. Coníferas que têm cones ou estróbilos. Encontramos também aí, estratos vegetais, arbustos, ervas, musgos que são briófitas e líquens, mais uma vez aí com asterisco representando o líquen como uma relação ecológica de mutualismo, beleza? Então temos aí, olha, para a fauna, ursos, alces, lobos, linces, lebres, martas, esquilos e mais uma vez aí aves migratórias, uma vez que o local é frio. E naturalmente não terá uma boa disponibilidade de alimento por todas as épocas do ano. E se você observar de uma maneira geral, apesar de não estar evidenciado aí, aparecem também insetos. Os animais que estão na tela, vocês vão perceber que todos eles são animais homeotérmicos. A taiga, imagem também muito bonita, belíssima imagem, e você observa ao fundo a presença de árvores com gimnospermas, típicas desse bioma. E aí chegamos no bioma, eu adoro esse bioma, que é a floresta temperada, tá? Onde nós vamos encontrar, eu falei para vocês que trazer uma quantidade um pouco maior de detalhes, localização, Europa, Ásia e Estados Unidos, e em pequenas extensões na Austrália e América do Sul. O clima ameno, com estações bem definidas. Olha aí, gente, é aí que nós encontraremos as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Eu peço a vocês, tá, que deem uma olhada na nossa aula de botânica, quando nós vimos botânica, que eu falei em morfologia vegetal, fisiologia vegetal, eu trouxe para vocês aquela justificativa, na aula de morfologia principalmente. Por que que as folhas das plantas caem quando chega no outono?
porque o parênquima vai obstruir os vasos condutores de seiva bruta. O parênquima da planta, aquele tecido de preenchimento, ele vai obstruir o xilema, evitando que a água suba até as folhas. Lembre que o xilema é um tecido formado por células mortas e que conduz água das raízes até as folhas, num fluxo ascendente, ok? Então nós temos aí na vegetação carvalhos, bétulas, nogueiras, bordos e faias. Para a fauna, mais uma vez a gente vai observar aí, eu estou evidenciando a presença de animais homeotérmicos, como ursos, linces, lobos, raposas, cervos, esquilos, lebres e javalis. Mas naturalmente, gente, vamos flexibilizar um pouquinho, aparecem insetos, aparecem anfíbios, aparecem alguns répteis, claro que não numa diversidade tão alta como nós vamos encontrar em uma floresta ombrófila. E aí, na nossa sequência, nós vamos observar a imagem de uma floresta temperada. Mais uma vez aí, ó, uma belíssima imagem. Isso aí, quando chega no outono, dá um tom bem diferenciado, quando as folhas das árvores caem e o solo fica coberto por folhas e as árvores perdem essas folhas naturalmente, dando um tom bem diferenciado a essa época do ano. Para as florestas ombrófilas, nós temos aí, ó, a localização entre os trópicos, é uma área tropical, em áreas de baixas latitudes, próximo ali à região equatorial. O clima úmido e quente, quente e úmido, como eu havia colocado anteriormente aqui para vocês. Vegetação, higrófitas. Gente, eu queria que vocês ficassem de olho num detalhe, apesar de eu ter colocado aí a mega biodiversidade aqui no quadro, está correto, mas veja, são plantas que vivem em locais bastante úmidos. Você vai encontrar árvores de grande porte, epífitas, e um detalhe bem importante, gente. As árvores apresentam folhas latifoliadas. Folhas latifoliadas são folhas largas. Por quê? Porque a quantidade de luz é alta. E lembrem que as folhas são os órgãos capazes de captar a luz. Se tem muita luz, folhas largas, a gente tem uma elevada produtividade. Ou seja, a taxa de assimilação, a taxa fotossintética nessa região é altíssima por conta das características, naturalmente. E para a fauna, gente, nós vamos encontrar insetos, anfíbios, répteis, mamíferos, aves, numa grande biodiversidade, caracterizada assim como uma mega biodiversidade. Fica de olho também nesse bioma, tá? Que ele é extremamente importante. Lembra também que o solo em si ele não tem uma grande disponibilidade de nutrientes, pois os nutrientes estarão basicamente concentrados nos corpos das plantas. E mais uma vez, uma outra bela imagem que traz aí uma floresta ombrófila. Formações herbáceas, onde nós teremos aí, olha, entram os campos, localização, zonas temperadas e tropicais, dividindo-se em, como eu coloquei que era uma localização variável. Aí temos aí, ó, estepe, gramíneas adaptadas a pouca umidade na Europa, Ásia, América do Norte, as pradarias, e na América do Sul, os pampas. A savana, e aí, gente, região centro-oeste do Brasil, lá você está vendo ali, ó, é formado por gramíneas, vegetação herbáceas, com arbustos e árvores esparsos. Apresenta uma alternância entre o úmido e o seco, né? Então tem aquelas chuvas periódicas, mas um clima predominantemente seco. Ocorre na África Central e temos uma savana correspondente aqui na região centro-oeste do Brasil, que é o Cerrado. E olha aí, apresentando um pseudo-xeromorfismo, típico dessa formação. E aí, gente, para fecharmos, nós chegamos aí nos desertos. Localização 30 graus de latitude ao norte ou ao sul, como eu havia dito para vocês. E temos aí alguns exemplos: o deserto do Saara, norte da África, o de Gobi, na Mongólia, Kalahari, na África do Sul, Atacama, no Chile, e Colorado, nos Estados Unidos. Clima muito quente, né? Muito calor durante o dia e frio à noite, ou seja, uma elevada amplitude térmica. Vegetação formada por xerófitas. E a fauna? Insetos, aracnídeos, répteis, aves e mamíferos. Temos aí uma imagem no deserto, também considero uma imagem muito bonita, certo? E aí, gente,
Nós, dessa maneira, fechamos o epinociclo, certo? Com os principais biomas do mundo. Espero que tenha ficado fácil. Na nossa próxima aula, para fecharmos a ecologia, nós temos alguns pontos importantes ainda, como os ciclos biogeoquímicos e o impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico. Na sequência, tá? Vocês vão assistir às aulas de resolução de questões que são extremamente importantes para que você tenha êxito nos principais vestibulares, assim como na prova do Enem, e eu tenho certeza que o resultado positivo virá. Beleza? Ficou fácil? Um grande abraço a todos.